Muito bem, nós estamos aqui para dar início a uma nova matéria do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós estamos falando sobre liderança cristã. A liderança cristã é algo importante, principalmente para aqueles que vão exercer essa liderança em algum ponto do seu ministério. Amanhã ou depois você pode ser um líder de jovens, um líder de louvor, um líder pastoral, enfim, liderança é algo muito importante. E nesse curso nós vamos dar a introdução dizendo que liderança é uma das palavras mais evidentes no mundo moderno. Existe hoje centenas de livros sobre esse assunto, tanto do ponto de vista secular como do ponto de vista cristão. Todos vão oferecer ideias e conceitos dos mais variados. Uma pergunta comum e frequente nessa área é: o líder nasce líder ou torna-se líder? Entretanto, nossa preocupação como cristãos deve residir em outra pergunta: que tipo de líder devo eu ser? Durante o estudo desse manual sobre liderança cristã, nós vamos procurar chegar a uma resposta satisfatória para o contexto cristão. Nessa matéria, a liderança cristã é apresentada de forma didática, mostrando os princípios observados em alguns líderes bíblicos, mas também colocando em evidência o maior líder de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar do seu estilo de liderança. Foi revolucionário, os seus princípios não foram superados pelo tempo, porque ele apresentou ideias capazes de transformar questões complexas em conceitos simples sobre liderança, governo, direção e administração. O objetivo desse livro é nos ajudar, aqueles que estão aspirantes a servir como líderes no reino de Deus, mostrando-lhes o caminho que foi trilhado por homens e mulheres do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Cada personagem foi ilustrado com seus valores e defeitos, com suas biografias repletas de lições preciosas sobre coisas que devem ser imitadas e sobre coisas que devem ser evitadas. Os princípios de liderança estão em todas as lições desse manual, as quais, em qualquer tempo, na estrada do aprendizado sobre liderança, poderão nortear o comportamento dos líderes, seja em área de serviço que eles se executarem. Alguns dos líderes que nós vamos exemplificar aqui tiveram sucesso em comum. Outros deixaram experiências marcantes, negativas e positivas. De todos os modelos de liderança apresentados, o conceito mais revolucionário de todos é a liderança servidora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele personificou a liderança com serviço, porque ele mesmo assumiu a postura de líder servo e serviu como ninguém pôde servir. Que assim nós também sigamos o exemplo de Jesus e sejamos um líder servo. Ao longo da história, a dominação do homem sobre outro sempre provocou rupturas sociais, até que surgisse um líder capaz, por suas qualidades, de influenciar as pessoas e fazerem coisas de forma espontânea, amorosa e abnegada. Os conceitos foram e continuam sendo burilados na mente dos líderes, para que esses se sintam como companheiros que repartem o pão, ou que comem do mesmo pão com seus companheiros. Em síntese, a visão que devemos ter de liderança é aquela que se propõe a servir as pessoas com altruísmo e desinteresse. Esse livro vai nos oferecer alternativas aspirantes, tanto quanto os líderes experientes, para que possam encontrar referências a serem seguidas.
A lição principal que devemos aprender nesse estudo concentra-se propositalmente nas últimas 2 lições do livro, para que no final do estudo o melhor vinho seja desgustado. Mateus 20, verso 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a introdução da nossa lição. Vamos agora então passar para a lição de número 1. O aluno que tem acesso à plataforma da ETAD deve acionar agora a lição 1. E nessa lição 1, nós vamos falar o que é liderança. Essa é a grande pergunta. Há muitos livros, como dissemos, sobre liderança. E vamos encontrar livros seculares como livros religiosos, que vão tratar de ideias, conceitos norteados daqueles que são líderes e dos que se desejam liderar. Especialmente em campo evangélico, o tema liderança vai ocupar um espaço enorme. Essa grande quantidade de livros sobre o assunto indica que há uma preocupação de organismos sociais, tanto políticos quanto religiosos, em orientar a função real de um líder. Geralmente, há confusão de papéis quanto ao direcionamento que se deve dar a um grupo, numa empresa, num bloco político, numa organização social, numa organização filantrópica, ou até mesmo, claro, no nosso caso, numa igreja. O papel do líder. De uma perspectiva humana, o papel de um líder é muito mais amplo do que apenas chefiar ou gerenciar uma empresa ou uma equipe. O conceito de que líderes nascem feitos é utópico, porque na realidade os líderes são feitos, não nascem prontos. É claro que todo líder nasce, não é? Mas não nasce líder. Os que acreditam e pregam que um líder cristão só será reconhecido como líder se tiver nascido com características de líder, estão renegando o poder transformador de Deus. Deus tem o poder de transformar qualquer um num verdadeiro líder. Os líderes cristãos são continuamente lapidados e continuam sendo por toda a vida. Não basta alguém ter qualidades específicas e inatas para liderar. É necessário ele desenvolver um padrão de qualidade e ser demonstrado conforme ele vai exercitando a sua liderança. Os líderes cristãos contam com a divina orientação do Espírito Santo no seu exercício ou função, o que acontece com o que não acontece, na verdade, com os líderes seculares. No mundo globalizado, rejeita-se o estilo de liderança que apenas gerencia ou chefia pessoas. O estilo de chefia impositiva é rejeitado por uma sociedade que requer o direito de opinar, de pensar, de raciocinar, de emitir ideias. Por isso, o tipo de líder que a sociedade atual requer é aquele que desenvolve a habilidade de apresentar ideias práticas e planos de ação às pessoas, influenciando-as e receberem de bom grado tais ideias e colocá-las em ação. A liderança bem-sucedida para um líder de sucesso é preciso esforço, concentração, prática, dedicação. Não basta um simples treinamento ocasional, é preciso aprender no devido tempo, não somente através do conhecimento, mas principalmente pela prática da liderança. Para se aprender a ser um líder, é necessário ter a coragem de aceitar o desafio de mudar o que for preciso e coragem para mudar a si mesmo, de fazer experiências, de vivenciar coisas novas e até mesmo arriscar a cometer erros e depois corrigi-los. Se alguém deseja ser líder, precisa avaliar com cuidado o seu importante papel no campo da liderança. O apóstolo Tiago escreveu em sua epístola: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Nesse livro, nós vamos tratar o termo que melhor define liderança, a saber, influência. Liderar é influenciar.
dirigir pessoas à medida que são influenciadas a fazer coisas que se desejam que façam. Um famoso líder empresarial declarou que líderes são pessoas que conseguem fazer com que outras pessoas façam o que não fariam de outro modo. Isso é, de outro modo, se não fossem dirigidas. Em toda a Bíblia encontramos homens e mulheres que se destacaram em liderança, mas vamos focar especialmente no maior de todos os líderes, o nosso Senhor Jesus Cristo, que chamou e preparou um grupo de homens diversificado em termos de personalidade e de atividades. Entre os seus liderados havia pescadores, agricultores, contadores, cobradores de impostos e outros profissionais. Uns eram mais cultos, outros menos, porém todos receberam as mesmas lições que o capacitaram a revolucionar o mundo, dotado, claro, do poder de Deus. Nessa lição, nós vamos, no texto 1, estudar a definição de liderança. No texto 2, falar sobre liderar e significa influenciar. Texto 3, liderar não significa chefiar. E texto 4, liderança define-se como serviço. Vamos então ao texto 1 da nossa lição. Definição de liderança. Os termos liderança e líder sempre vão apresentar dificuldades para serem definidos. Os tradutores da Bíblia em todos os tempos enfrentaram restrições linguísticas na definição de certas palavras. À medida que a língua portuguesa foi se desenvolvendo, os termos linguísticos do hebraico e do grego foram sendo ampliados e definidos com mais precisão. Dessa forma, as palavras liderança e líder foram dirigidas a partir principalmente de dois termos gregos, kibernesis e kibernetes. Vamos entender isso. Em o Novo Testamento, kibernesis foi traduzido pela versão Almeida Revista Corrigida como governo, e isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 28. Na tradução Almeida Revista Atualizada, foi traduzido como dom de administrar. Em Romanos 12, 8, kibernesis aparece como presidir ou governar. Essa palavra tem sua raiz primitiva na atividade do timoneiro de um barco, que tinha a missão de pilotar a embarcação em águas tranquilas ou em águas turbulentas, sendo também capaz de desviar o seu barco dos bancos de areia ou de rochas submersas e conduzi-la em segurança até o destino. Os termos bíblicos acima para definir liderança subentende a arte de administrar a igreja com habilidade e segurança pela dotação do dom espiritual. Do ponto de vista secular, líder é alguém que dirige com planejamento uma ação por meio de seus liderados, influenciando-os pelo seu exemplo moral e pela sua capacidade a fazer exatamente aquilo que precisa ser feito. Há na igreja uma relação entre liderança e ministério. O contexto linguístico da palavra ministério, ele é abrangente e pode referir-se a uma função exercida por quem presta serviços especiais. A palavra ministério, no grego bíblico, é diakonai, cujo ideia vem de serviço, de diácono. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 5, deixa claro que o líder é um servidor competente, ou seja, alguém que presta serviços especiais. Portanto, na óptica bíblica, o líder é um servidor eficiente e dedicado. Do termo kibernesis provém kibernetes, que destaca a ação pessoal de um líder. Um kibernetes deve conhecer a fundo a seu trabalho, assim como um piloto que conduz uma embarcação
precisa conhecer tanto a embarcação como a rota e as águas que serão sangradas pelo seu navio. Em síntese, um líder deve saber onde está, deve saber para onde vai e como desviar-se das hereges águas revoltas e turvas. O líder segundo as Escrituras. Em uma visão mais ampla, todo cristão precisa conhecer liderança, segundo os padrões da palavra de Deus, para que ele possa liderar sua vida em casa, na família, no emprego, no escritório, em viagens e em relações sociais. Cada um de nós tem a responsabilidade de ser um bom líder nos mais variados papéis da sociedade em que vive, como pai, como cônjuge, como chefe de escritório, como de serviços privados ou públicos, como professor secular ou na igreja e etc. Na igreja, o exercício da liderança pode abranger, por exemplo, a direção de um departamento, ou até mesmo de um setor, ou ainda a função de ministro do evangelho. E isso abrange muitas áreas e funções no reino de Deus. Cada crente na igreja deve influenciar o seu potencial cristão e deve desenvolvê-lo para o seu próprio crescimento e, acima de tudo, para o bem do reino de Deus. Todo pastor de igreja deve ficar atento à direção de Deus quando da escolha de crentes para o desenvolvimento de sua liderança. 2 palavras, em resumo, definem liderança da parte do líder: habilidade e a influência. Quanto à habilidade, significa obtê-lo mediante estudo, preparação adequada para se desenvolver na capacidade de liderar. Quanto à influência, significa desenvolver o poder de corretamente convencer e persuadir as pessoas sob sua liderança a fazerem coisas de modo espontâneo e de modo prazeroso. Significa fazer com que as pessoas se empolguem com uma visão de que promova o esforço coletivo para a realização das causas. O papel principal de um líder destacado é produzir e direcionar o entusiasmo, a energia, a habilidade das pessoas para a visão estratégica de sua genuína liderança. Vamos aos exercícios desse primeiro texto. 1. Provenientes do grego, os termos kibernesis e kibernetes correspondem na língua portuguesa, respectivamente, aqui seria, kibernesis, liderança, e kibernetes, líder. Então, seria letra C, liderança e líder. Vamos mais adiante. 2. Do ponto de vista bíblico, kibernesis tem a conotação de administrar a igreja. Aqui seria a resposta correta, com habilidade e segurança, segundo os dons espirituais concedidos por Deus. Letra de número 2. A B, seria a B. A 1, 2 é a B, com habilidade e segurança. A 1 não é, segundo padrões militares, isso é para um exército, não é para a igreja. E letra C, com inteligência e força, não é por força, nem por violência, até pelo meu espírito, diz o Senhor. Então a C está incorreta, a A está incorreta e a B é a mais correta, com habilidade e segurança, segundo os dons espirituais concedidos por Deus. 1.3. De acordo com o grego bíblico, o termo que traduz para português a palavra ministério é diaconai, que significa serviço. Letra A. 1.4. Pelo prisma do líder, a habilidade e a influência são características elementares para o exercício da liderança. A habilidade será estritamente relacionada poderíamos dizer que todas corretas, não é? A preparação adequada por meio de estudos para desenvolver a capacidade de liderar, a aptidão para persuadir os liderados a fazer de forma voluntária o que precisa ser feito. 3. A inclinação para
o autoritarismo sem necessidade de compartilhar ideias, essa daqui está errada. Então aqui a mais correta seria a letra A, não é? Não pode ser todas, porque a C seria incorreto a C. Então a preparação adequada por meio de estudos para se desenvolver e aptidão para persuadir de forma voluntária. A e B estão corretas, na verdade, mas vamos ficar com a A, porque nós não gostamos da ideia de persuadir ninguém, mas sim influenciar. Texto 2. Vamos agora falar de liderança como influência. Liderança significa influência. A palavra influência, segundo o dicionário OIAS, é o poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas sem aparente uso da força ou autoritarismo. Liderar não significa imposição de autoridade, mas influenciar as pessoas a fazerem coisas. Segundo a ética, liderar não tem nada a ver com coerção ou imposição de autoridade. Essa influência pressupõe o propósito de não apenas melhorar a vida do influenciador, mas a vida de todos ao alcance do líder. A influência de um líder. Ao dissertar sobre liderança, certo general do exército americano disse o seguinte: temo mais um exército sem ovelhas lideradas por um leão do que um exército de 100 leões liderados por uma ovelha. É evidente que o poder de influência do leão se impõe pelo seu papel de predador. Líder é alguém que se impõe, mas não pela força bruta, mas pela capacidade de fazer diferença. Quando Moisés chegava ao fim do seu ministério na liderança de Israel, 2 nomes se destacaram perante ele como líderes: Josué e Calebe. Foram os 2 únicos a ter uma visão correta da terra prometida. Números, capítulo 14, versos 7 e 8. Foram os 2 únicos a reconhecer o poder de Deus para derrotar os inimigos, porque a convicção que dominava os seus corações era baseada na experiência de que tinham testemunhado ao longo da caminhada de Israel no deserto. No momento em que os demais deveriam influenciar toda uma geração para a conquista da terra de Canaã, estavam pela incredulidade desqualificados para isso. Hebreus 3,19. Vamos para o ponto 2, líderes sobre o povo de Israel. A inexperiência de Josué e Calebe para influenciar o povo para conquistar a terra prometida fez com que eles não tivessem muito sucesso inicialmente. Os 2 eram líderes entre outros líderes do povo. Números 13, verso 2. Os outros 10 líderes das tribos de Israel foram mais fortes e convincentes, influenciaram negativamente o povo a não aceitar o desafio de possuir a terra. A influência negativa dos outros 10 líderes espias, criou medo e terror no coração do povo. Apesar da boa intenção de Josué e Calebe, não foi suficiente para convencer o que eles estavam com a verdade. Não bastam boas intenções da parte dos líderes. É preciso ir além. Josué e Calebe, porém, guardaram no coração a fé de que um dia eles entrariam na terra de Canaã. Inicialmente, o povo de Israel não via Josué como um líder à altura de dirigir o destino, mas chegou o tempo, e dentre os 2, Josué se destacou. Moisés investiu em Josué e creu que ele levaria o povo à terra. Falemos agora do posicionamento de um líder espiritual. O ponto-chave que destacou Josué como líder foi a sua fidelidade a Deus e ao seu líder Moisés. Números, capítulo 11, verso 28. O grande referencial de sua vida durante todo o tempo, desde que for escolhido por Moisés para assessorá-lo, Josué não perdia a oportunidade de aprender. Onde quer que seu líder estivesse, lá estava Josué presente.
Esse processo durou 40 anos, até que Josué estivesse devidamente preparado para suceder a Moisés, cuja influência e desempenho refletiam o retrato ideal do líder para dar continuidade ao propósito de Deus na vida de Israel. No tempo devido, tornou-se o líder ideal. Quando Moisés o apresentou ao povo, Josué sabia muito bem da importância da influência que ele deveria exercer sobre os filhos de Israel. Independentemente de o servo de Deus ter ou não as características que achamos ser inerentes a um líder, Deus entra em ação e o torna líder para liderar um plano seu. Deus levou Josué a executar o plano divino da conquista de Canaã. No campo da liderança espiritual, Deus quer líderes que aceitem o plano divino e creiam para qualquer tarefa humanamente impossível requerida por Deus. Ele pode forjar um líder capaz de realizá-lo. O impossível só se tornou possível quando a influência de Josué foi suficiente para motivar o povo a avançar com ele na conquista da terra de Canaã. Vamos para os exercícios. 1.5. Liderar significa estritamente impor autoridade por meio de força, não deixando oportunidade para questionamentos por parte dos liderados. Infelizmente, existem alguns líderes assim, mas aqui está errado, né? Errado. 1.6. No fim do ministério de Moisés, os nomes de Josué e Caleb salientam-se, entre outros, por terem sido os únicos a reconhecer o poder de Deus contra os inimigos, certo? 1.7. Ao contrário dos demais, Josué e Caleb tinham a convicção do poder de Deus, baseados na experiência vivenciada na caminhada de Israel pelo deserto, certo? O plano de Deus para a conquista de Canaã ocorreu sem qualquer resistência dos filhos de Israel à liderança de Josué para esse exercer plena influência sobre eles desde o princípio da jornada. Errado. Houve sim resistência. Vamos ao texto de número 3. Liderar não significa chefiar. Já houve tempo em que a ideia que se tinha de um líder era de um chefe autoritário, ou seja, o tipo que ordena a execução de algo por coerção ou mando. O chefe é aquele que exerce o poder por coação, a fim de que se faça aquilo que ele deseja que seja feito. O gerente tem a sua importância no campo de trabalho profissional, porque impõe aos subordinados que façam as coisas. O líder, por sua vez, possui a habilidade de influenciar os demais e atingir um objetivo comum. Chefiar ou liderar. Algumas antigas definições de líder o estabelecem como chefe, condutor ou tipo representativo de um grupo político. Porém, há uma diferença enorme entre chefiar e liderar. O chefe de um grupo social qualquer é aquele que procura atingir seus objetivos usando o poder do cargo, os recursos humanos e os materiais que compõem a sua função. A chefia nasce de um ato burocrático, instituída ou nomeada por outros, enquanto que a liderança independe de uma autoridade formal e nem sempre ocupa função de chefia no organismo. O chefe faz com que seus subordinados trabalhem pela força da sua função instituída. O líder influencia a vontade das pessoas para alcançar um objetivo. Ele fomenta a colaboração de uns com os outros e promove relacionamentos produtivos. O chefe se contenta com tarefas cumpridas. O líder só se contenta se conseguir isso de forma graciosa, que seus liderados fiquem entusiasmados com o trabalho a fazer. O chefe tem subordinados, o líder tem seguidores. O exemplo máximo de liderança. A Igreja de Cristo tem um só Senhor, e este é Jesus Cristo, Colossenses 2:10. Ele é o Senhor do seu corpo místico na terra, a igreja. Ele é o cabeça da igreja.
Por isso, uma igreja não precisa de chefes ou de gerentes, mas sim de líderes. Quando a liderança de uma igreja falha, percebe-se que o povo não se mobiliza para a ação. Isso só é possível quando há líderes autênticos, capazes de motivar a igreja a alcançar um objetivo. Uma liderança eficiente e genuína sabe a diferença entre ser chefe e ser líder. John Maxwell ilustrou essa diferença da seguinte maneira: o chefe dirige seus subordinados, o líder os treina. O chefe depende da autoridade, o líder depende da boa vontade. O chefe inspira medo, o líder inspira entusiasmo. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe enfatiza o responsável pela falha, o líder enfatiza a falha. O chefe quer que as pessoas saibam como ele fez, o líder mostra como fazer. O chefe afirma vá, o líder afirma vamos. No campo espiritual, na vida de uma igreja, liderança não é uma atividade isolada de um líder, mas é um processo que envolve cooperação em que o líder e liderados interagem para a concretização de objetivos comuns. Não há lugar para chefes na vida de uma igreja local. O pastor não deve ser um chefe, mas um líder competente, que age com habilidade, influenciando as pessoas a fazer a obra de Deus de modo espontâneo, uma das funções para as quais Deus o colocou ali. Vamos aos exercícios. 1.9. Chefiar, que implica em ordenar a execução de algo pelo poder da coerção ao mando, difere de liderar, que implica em, letra C, letra B, influenciar as pessoas para que façam voluntariamente, espontaneamente o que precisa ser feito. 1.10. Em comparação com as atitudes de alguém que exerce a chefia, um líder age de forma a persuadir seus liderados a chegar ao objetivo comum por meio de, aqui, letra B, novamente, promover relacionamentos produtivos. A também está correta, incentivar a colaboração mútua e conquistar seguidores e não subordinados. Então, todas aqui estão corretas na 1.10. 1.10, todas são corretas. 1.11. A igreja de Cristo não necessita de gerentes ou chefes, mas de líderes. Por quê? Vamos lá. A diz, porque tem em Cristo o único Senhor. Muito bem. A B diz, é uma instituição sem falhas por inteligência humana no comando errado. A C, a competição eleva os salários demasiadamente. A letra A é a correta aqui. 1.12. Na vida da igreja, a liderança não é uma atividade exercida isoladamente por um líder, pois, muito bem, todas estão corretas. Envolve muita cooperação entre os liderados interagem para a realização de objetivos comuns, a obra é para o reino de Deus, então todas estão corretas. Vamos agora ao texto 4, o último texto dessa lição de número 1. Liderança define-se em serviço. Indiscutivelmente, Jesus é o modelo mais eficiente de um líder servo. Ele ensinou e personificou essa liderança com serviço. Jesus disse em Marcos 10:43, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. Marcos 10:43. O ideal de Cristo era o de formar uma comunidade de pessoas com a consciência de serviço, isso é, que todos servissem uns aos outros mutuamente. O apóstolo Paulo assimilou o ideal de Cristo e defendeu a mesma ideia quando exortou a igreja na Galácia dizendo, servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5, verso 13. Antes de tudo, liderança implica num ato de serviço mútuo. O propósito da liderança de Cristo.
Jesus tinha uma missão na terra: servir a um propósito do Pai Celestial. Esse propósito envolvia a missão de resgatar a humanidade como Salvador, e isso exigia dele obediência para servir. Cristo jamais serviu a si mesmo. Como servo do Pai, ele cumpriu a missão que dele recebera. Sua missão principal foi servir ao Pai e, em segundo lugar, realizar a obra salvadora que o Pai lhe confiara. Isaías 61, verso 1 e 2, Lucas 4, 18 e 19. Marcos escreveu em seu evangelho: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. O apóstolo Paulo assimilou o sentido de liderança expresso por Jesus em suas cartas. Ensinou que a liderança cristã não se refere a chefias, mas significa servir com desprendimento e desvelo. Paulo utiliza palavras como servir, serviço e servo, estabelecendo uma relação muito forte com a palavra escravo. O próprio apóstolo, na sua carta aos Gálatas 1:10, identifica-se como servo de Cristo. A postura na liderança de Paulo. Na ótica de Paulo, o servir a Cristo implicava em um custo enorme, que requeria do servidor disposição sacrificial em favor da Igreja de Cristo. Entendia também que o ato de servir os interesses de Cristo significa ter a honra de administrar os mistérios de Deus revelados aos santos em Cristo. Colossenses 1, verso 24 a 27. Paulo entendia o ministério cristão no sentido que Deus dá vida aos homens por meio do seu Filho, e de que ele, Paulo, havia sido escolhido precisamente para servir de instrumento pelo qual Deus continuaria sua obra redentora na terra. Sua liderança implicava em servir a Igreja de Cristo, preparando para cumprir o seu papel na missão de pregar o Evangelho. Marcos capítulo 16, verso 15. Um líder cristão não serve aos próprios interesses, mas serve a Cristo e à Igreja. Jesus deixou o exemplo quando declarou aos seus discípulos que, sendo mestre e senhor, estava entre eles como aquele que serve. Lucas 22, verso 27. Vamos agora aos exercícios do texto de número 4, que relacione a coluna A de a coluna B. 1:13. Ensinou e personificou o exercício da liderança como serviço. Aqui, letra D, Jesus Cristo. Assimilou o ideal de seu líder e exortou os Gálatas a servirem uns aos outros. Letra C, o apóstolo Paulo. De quem Cristo recebeu a missão para salvar a humanidade? Letra A, de Deus Pai. 1:16, Cristo estava em seu meio para servir e não para ser servido. Discípulos de Cristo. Letra B. Vamos à revisão da lição. Agora, nós vamos marcar C para certo e E para errado. 1:17. Do ponto de vista bíblico, kiberneses tem a conotação de se administrar a igreja com habilidade e segurança segundo os dons espirituais concedidos por Deus. Certo? 1:18. Habilidade como característica elementar ao exercício da liderança é estritamente relacionado ao autoritarismo unilateral sem necessidade de compartilhar ideias. Errado. 1:19, a Igreja de Cristo não necessita de gerentes ou chefes, mas de líderes, porque tem Cristo, seu único Senhor. Certo? No exercício da liderança espiritual, o pastor não deve ser um chefe, mas um líder com a habilidade de influenciar os membros a fazer de espontânea vontade a obra de Deus. Certo? A exemplo de Jesus, a liderança implica em um ato de serviço mútuo entre as pessoas que se predispõem a fazer a obra para o Senhor. Certo?
1:22, na ótica de Paulo, o servir a Cristo implicava em um custo enorme que requeria do servidor disposição sacrificial em favor da Igreja de Cristo. Certo? Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 1 sobre liderança cristã. O aluno agora pode tirar um pequeno intervalo de 10, 15 minutos para que você vá tomar uma água, ao banheiro, ao quarto de banho, e que você volte daqui 10, 15 minutos para a lição de número 2 e o teste 1, que envolve essa lição 1 que nós acabamos de estudar e a lição 2 que nós vamos estudar. Deus abençoe, acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco para obter também o seu diploma de teologia, o seu certificado de conclusão do curso, caso você não é aluno. Caso você só está assistindo essas aulas para ganhar informação, que Deus lhe abençoe. As aulas são grátis, você pode assisti-las e aprender cada vez mais. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Oremos. Pai, graças te damos por esse tempo de estudo da tua santa e gloriosa palavra e tudo aquilo que tem a ver com o teu reino. Te agradecemos no nome santo de Jesus e que o Senhor abençoe e levante líderes capazes na tua obra. Assim nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.